Então hoje as dicas são imperdíveis para todo mundo. A gente vai conhecer o porquê dessa ronquidão. Quem volta mais uma vez é ele, que a gente adora, né? Otorrinolaringologista, doutor Jamal Azan. Oi, Carol. Boa tarde. Vai, tudo muito bem? Com você muito melhor, né? Que Porque bom, que sempre maravilha. pautas animadas e divertidas. Tô Isso só mesmo. esperando para ver hoje qual vai ser a sua... O que eu vou aprontar? O que você vai aprontar? A Quero já brincadeira. saber. O que eu vou aprontar? Você já preparou uma Sabe pra o hoje? que eu vou aprontar? Não é o microfone que pifou, não. Não tem voz. Cadê a voz, doutor Jamal? Cadê a voz? Eu quero falar, mas eu não estou conseguindo. Gente, olha só como é importante a voz. A voz, ela exprime emoção. Ela não é só conteúdo. A voz dá para nós o relacionamento de informação e de emoção. Então eu sempre digo, a nossa voz é fundamental. Como que a gente consegue trabalhar sem a nossa voz? Como que a gente consegue se relacionar sem a nossa voz? Muito difícil. Como que a gente consegue viver sem a nossa voz? A gente não consegue. Mas o que a gente faz em geral? Esquece de cuidar da voz. Então hoje, vocês não percam, porque eu vou dizer como é que funciona a voz normal, quais são os problemas e quais são os amigos e os inimigos da voz. Vamos conhecer. Pra gente cuidar. Vamos começar, então, Vamos. com uma imagem muito legal, porque pra gente entender, então, a voz, a gente precisa localizar tudo isso. Exatamente. No Aqui corpo. fica a região da laringe, onde é o pomo de Adão, onde tem aqui as pregas vocais. São duas estruturas muito pequenininhas. Na imagem ela é grandona, mas ela tem só 1 centímetro e pouco no ser humano. E ficam na laringe. Ficam na laringe, que fica embaixo da faringe. Então a gente tem a boca, a faringe e a laringe. Então as pregas vocais trabalham assim, igual tá nessa imagem. E um dado muito interessante, essa vibração das cordas vocais em um indivíduo adulto homem chega a 100 movimentos por segundo. Nossa. Em uma mulher, 200 movimentos por segundo. A cara do Chico, claro, né, Chico? Por isso que a gente mesmo. fala muito, fala Não demais, é verdade? né? Tá explicado, você viu? Em cantores, depende do tipo de canto, alguns cantores líricos chega a 1000 vibrações por segundo. Aí você fala, não é possível? Sim, hoje a tecnologia mostra isso. Nossa. Agora, essas pregas vocais, elas se movimentam como? Elas são músculos, Carol. São músculos. Então, a gente fala por um movimento voluntário. Um movimento íntimo de como é que faz a voz, ele é involuntário. Mas, por exemplo, o que acontece? A pessoa vai lá assistir o jogo de futebol, né? Aí quando tem o gol, o que acontece? Grita. E, faz de novo. Olha lá, gol! Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque bate muito forte na corda vocal. Então, a corda vocal, lembrem-se, é um músculo. Esse músculo é igual ao músculo do braço. Se eu forçar muito, vai machucar. Tá. Então, a prega vocal, o termo certo, na verdade, é prega vocal. A gente chama de corda vocal, as pessoas estão mais acostumadas. Mas, lembrar, é um músculo, e esse músculo, se ele for forçado como qualquer músculo, o que vai acontecer? Vai ter lesão. Então, muita preocupação, porque qual é a manifestação mais comum dos problemas da corda vocal? Rouquidão. Por isso que vem a rouquidão, essa batida. Exatamente, muito forte. Vamos então para mais uma. A gente tem mais um de desenhinho, não tem, Má? Isso, vamos ver agora é o real, eu acho. As cordas vocais num adulto normal. Então vamos Olha lá. aqui, ele está falando aqui, e agora ele respirou, abriu, e essas são as... Vamos congelar um pouquinho. Congelou. A gente consegue? Isso. Quando tá junto é que tá produzindo som. Ela está produzindo som, porque o som está vindo, o ar está vindo dos pulmões, e essa vibração aqui na borda da prega vocal faz com que haja a emissão do som. Então, esse é o funcionamento da prega vocal. A pessoa está falando, aí ela respira, olha lá, abriu, falou. Tá, que legal. E, aí ela respirou. Mas agora... Então, vocês entendem que ela bate uma na outra, ela encosta uma na outra. Porém, doutor, vamos segurar aí mais uma vez. Isso. Quando a pessoa tem a rouquidão, Isso. onde está o problema aqui? Tá inflamado? A gente vê algo diferente? Muito importante, porque nós dividimos basicamente a rouquidão
em 3 grupos. Um grupo que é a rouquidão que não depende de como a pessoa fala. Por exemplo, um câncer. O câncer não depende de falar. Ele é uma doença. Por exemplo, uma gripe, uma virose. Então, são doenças que não dependem da fala. Tá. Certo? Então, vai ter ali uma inflamação causada por pela uma doença. E essa doença vai fazer o quê? Gerar uma alteração na voz. Nós temos alterações de voz que não tem lesão nenhuma. Você olha a pessoa, ela não tem lesão. Mas é o funcionamento incorreto da corda vocal. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês, a pessoa que fala forçando a voz, aí eu tô batendo muito a prega vocal, Carol. Vai machucar com o tempo. E existem as lesões causadas por tanto erro no modo de falar, que são os nódulos, os pólipos, que as pessoas conhecem como calo da corda vocal. De tanto bater, de tanto machucar, igual calo de sapato. Você, quando põe o sapato apertado, não é nenhum dia que você forma o calo. É de tanto aquele negócio ficar batendo lá, e vai lá e forma o calo. Entenderam? Então, nós temos que tomar cuidado porque, em primeiro lugar, vale aqui a orientação. Todo tipo de rouquidão que dure mais de 2 semanas é obrigatório uma consulta com o médico otorrinolaringologista. Importante isso. O médico otorrino vai fazer o diagnóstico se você tem ou não uma lesão, uma doença. Então, passou de 2 semanas, rouquidão, médico otorrinolaringologista. Certo? Vamos fazer uma perguntinha do Insta, então? E eu também tenho uma pergunta importante, porque eu vou tentar identificar. É do Twitter agora, Má? Então tá. Querido Caio, sempre participando, um beijo pra você. Tem uma voz rouca desde a adolescência. Tem como ter uma voz mais limpa ou é uma característica minha segura? Doutor Jamal, você já conta, então. Vamos lá. Claro, as pessoas têm timbres diferentes, a gente pode dizer assim, claro, né? Sim. E aí você já completa, eu vou dar um recado, você já me fala. Por que quando a gente sai à noite, vai dormir muito tarde, né? Deu uma esticada à noite e tal, aí acorda no outro dia com a voz prejudicada. O que é a voz tão... Porque quando eu gravo cedo, a gente tem gravações aqui cedo, né? Nossa, que coisa horrível, a voz tá um horror. É verdade. Ela passando o dia, a voz vai melhorando. Vamos explicar isso para vocês. Volto já pra gente continuar. Deixa eu pegar aqui, porque eu quero contar uma novidade para vocês. Desde a adolescência, a voz pode mudar ao longo da vida. Certamente. Isso é possível. A voz não só varia ao longo da vida, como às vezes no mesmo dia, dependendo do estado emocional da pessoa, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, perde a voz, não é isso? Isso acontece também. Isso. Então, Caio, o que acontece é assim, em primeiro lugar, uma consulta com o otorrinolaringologista vai dizer se você tem ou não uma lesão estrutural, se você tem algum problema na corda vocal, porque existem pessoas que nascem com alguns problemas na corda vocal. Mas eu tenho uma boa notícia para o Caio. Hoje em dia, cada vez mais, a medicina está desenvolvendo aquilo que se chama de estética vocal. Sim, a pessoa pode trabalhar a sua voz para, inclusive, mudar tonalidades, para melhorar e chegar na qualidade vocal que a pessoa deseja, não havendo doença. E esse trabalho, é um trabalho feito pelas fonos. Esse é um trabalho fonoaudiológico. Aliás, parabéns para as fonos, que ontem foi o dia das fonoaudiólogas. Parabéns, isso mesmo. Que bacana. Né? Nossa, importantíssimos. Então, o trabalho da fonoaudióloga, ela vai melhorar, ela vai fazer com que a pessoa consiga, então, chegar na tonalidade que ela quer. Então, Caio, procure um médico otorrinolaringologista e se você não tiver lesão, aí certamente você vai conseguir um tratamento. Agora, por que acorda de manhã com aquela voz? Por quê? É o que eu fico pensando. Como é que a gente faz para mudar isso? Você fala com a pessoa, alô, aí ela fala, alô. Aí você fala, você acordou agora, né? Exatamente isso. A gente percebe, não percebe, Carol? Que a voz está estranha. Por que a gente percebe? Porque, como eu falei, a corda vocal, a prega vocal, é um músculo, gente. Se você forçou, principalmente em ambientes muito ruidosos, a gente nem percebe e vai forçando cada vez mais. Aí o que acontece? Cansa a corda vocal. De tanto bater muito forte, dá edema, inchaço na corda vocal. Aí quando a pessoa acorda de manhã,
a corda vocal está inchada e não deixa ela vibrar e dar uma tonalidade mais grave. Entendi. Aquela tonalidade de voz de quem acabou de acordar. E o que pode ser feito, tipo, imediatamente, para dar uma ajudadinha? Imediatamente. Uma ajudinha, assim, tipo, tenho que gravar, tenho que fazer alguma coisa importante, não posso chegar com essa voz? Exatamente. Dá? Então, obviamente que existem exercícios para que a pessoa possa fazer. Naturalmente, sempre lembrando, nunca substitui-se a consulta com o médico e necessidade, às vezes, de um tratamento fonoaudiológico. Mas quais são as orientações? Eu preciso gravar, preciso dar aula, preciso fazer uma apresentação? Vamos lá, primeira coisa, hidratação. Muita água. Como sempre eu falo aqui para vocês, a água ela vai permitir com que a corda vocal escorregue melhor, trabalhe melhor. Tá. E depois existem algumas medidas importantes. Uma delas é um relaxamento muscular, uma massagem na garganta, massagear a musculatura para que a musculatura fique mais relaxada. Legal, né? doutor Jamal. Movimentações da cabeça, abrir e fechar a boca, botar a língua para fora, para dentro. E tem aqueles exercícios que são interessantes. Um deles faz de conta que está com frio. Então é assim, ó. Esse é legal. Esse é legal. Tá. Aí tem outro que você faz assim. Então, você vai mudando a tonalidade. Existem exercícios, então, que você tenta vibrar os lábios com a boca fechada, falando a letra M. Até sentir cosquinha no lábio. Isso mesmo, pode até mexer a mão assim, aí você relaxa mais ainda, não é? Que legal isso. Esses são exercícios importantes e, obviamente, nos intervalos do esforço, repouso vocal, massagem, relaxamento e, naturalmente, se isso persistir, aí é importante a consulta com o médico e com, eventualmente, um tratamento até fonoaudiológico. Vamos, então, para mais uma perguntinha, que essas dicas são incríveis. Doutor Jamal, olha, dica que não acaba mais. Lá do Insta, que foto linda da Mila. Um beijo para você. Água gelada faz mal para a garganta? Pergunta sensacional. O gelado, então, o picolé, água gelada. E aí? Tudo que é em excesso para o corpo humano faz mal. Então, água gelada moderadamente, nenhum problema. Agora, a gente às vezes exagera, então não pode exagerar. A água gelada é um dos inimigos da voz. Quem é mais inimigo da voz? Quem mais? Deixa eu pensar. Mais? Cigarro. O cigarro é um dos piores inimigos de todo o corpo humano, mas a relação entre o cigarro e o câncer da corda vocal é uma relação direta, especialmente nos alcoólatras e fumantes. E outra questão que é muito importante, que sabe que esse fim de semana o presidente Obama foi fazer exames médicos. O presidente americano estava com dor de garganta, voz meio ruim. Sabe o que deu no exame médico dele? Refluxo. Refluxo também pode dar rouquidão. Até no presidente. Olha só, tá vendo? Então, o que acontece? O ácido que volta do estômago, ele pode irritar as pregas vocais e dar dores de garganta constantes, sensação que tem algo parado na garganta, problemas de voz, rouquidão. Então, o refluxo é muito prejudicial. Tem que descobrir, então tem que ser diagnosticado. Sobrecargas excessivas da voz, muito ruim. Às vezes a pessoa, especialmente teleoperadores, professoras, vendedores, fica o dia inteiro até a noite usando a voz. A voz é um instrumento de trabalho, mas faz parte do corpo humano, gente. Cuidado. Outra questão muito importante que a gente não pode esquecer, gritar. Cuidado. O grito faz vibrar muito a corda vocal e aí pode ter até um pólipo. Essa é pra mim. Essa é pra mim. Que eu chego, né? Você sabe que eu chego aqui no estúdio, você tá sempre aqui. Boa tarde, menina! Isso, mas você... Mas uma vezinha só, né? Tá perdoada, tá perdoada. É que eu não consigo. Se não rolar o grito e o alegria do Evair, não, o negócio não vai, mas sabe o que acontece? Isso não é repetitivo. Não, e outra, você tem uma voz boa, você consegue
vocalizar e relaxar. O problema é as pessoas que ficam tensas o dia todo. Aí de tanto bater pode formar até um pólipo na corda vocal que a gente pode até ver numa imagem. Vamos que a gente mostrar? tem aqui. Doutor, temos então um minutinho, mas é muito fácil. É muito legal esse vídeo. É muito legal. Vamos ver esse vídeo, por quê? Porque forçou demais, o que vai acontecer? Olha aqui, olha o calinho aqui, dá pra ver o pólipo? Eu nunca tinha visto. Olha ele aqui, ó. Parece ó, quer ver? Aí, vocês lembram que a prega vocal, olha ele aqui, ó, tá vendo? Nossa. Então a prega vocal tá aqui, a prega vocal tá aqui, a outra que era normal não tinha, esse aqui formou uma bolinha. Bem onde elas se juntam, essa pessoa tem rouquidão constante. É aquela pessoa que fica falando com a voz rouca o tempo todo. Parece que eu conheço alguém que fala assim. Mas tudo bem. Então o que acontece? A gente também. Esse pólipo aqui é um pólipo da prega vocal. E a gente pode operar este pólipo? Existem indicações muito específicas, por exemplo, esse caso é um caso cirúrgico, sem dúvida nenhuma, se houver prejuízo na voz, e certamente tem, né? Podemos retirá-lo. Exatamente. Tá. O mais importante, o que é? Lembrem-se que a corda vocal, a prega vocal é importante para a nossa comunicação, para a nossa emoção e cuidem da sua corda vocal, que isso, sem dúvida nenhuma, leva muito benefício, tá bom? Ai, doutor Jamal, sempre arrasando, tá vendo? Não, então não é normal ficar sempre rouco, demorar para passar. Passou de 2 semanas, procure o médico. Uma rouquidão eventual, às vezes uma sobrecarga pode acontecer. Tá Muito bom? obrigada mais Obrigado uma a vocês. Vez. Olha, vou passar para vocês um site, que é um site que o Dr. Jamal cuida com muito carinho. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode acessar o www.clinicajamal.com.br, clinicajamal.com.br. Ele que é otorrinolaringologista, que está no Você Bonita sempre, porque a gente adora. Sempre um prazer, porque é um bate-papo tão descontraído que a gente esquece que é um problema e se torna até mais fácil aceitar e buscar ajuda, né? Sem dúvida nenhuma, através da informação. Muito obrigada. Obrigado a você. Sempre. Olha, um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso. Parabéns por esse programa maravilhoso. 2015, ele já está aqui. Lá. Primeira semana de janeiro, ele já está de volta. Obrigada. Graças a Deus. Beijo. Tchau, beijo. Obrigado. Posso falar? Oh, coisa, a Amandinha rindo lá de mim, mas olha, sabe por que a gente está feliz da vida? Porque